a gente, a gente vê agora a distância, né? Então, vendo a distância, a gente consegue ver como você muito bem circunscreveu as diversas linhas do que ocorreu nos anos 70, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, quer dizer, na passagem dos 60 e 70, nós tivemos aquilo que eu chamei exatamente de que a modernidade, quer dizer, há muitas modernidades, né? Mas a modernidade brasileira, que vem desde os anos 50, né? Se formulando, né? Nesse esforço do Brasil ser moderno, né? Como o Mário Pedrosa tanto queria, né? Propunha, né? Como propôs o Mário Pedrosa. Quer dizer, finalmente ele se tornou moderno de repente, na segunda metade dos anos 60. E levou ao fim aquilo que vinha sendo propugnado. É nesse sentido que é o fim do moderno, entendeu? Quer dizer, esse chegar ao fim produziu o seguinte efeito, o efeito de descentramento da produção artística cultural. Como eu já disse, é muito difícil desligar o que aconteceu também do golpe, dentro do golpe de 68. Não dá para dizer o que poderia ter acontecido se não tivesse havido o AI-5, entendeu? Mas a gente tem alguns sinais. E os sinais estão naquelas últimas músicas tropicalistas do Caetano, do Gil, etc. Entendeu? Aquelas últimas músicas que já mostravam um certo... Deixa eu ver se eu pego aqui. Um certo deslocamento dos temas, e, por exemplo, a cultura civilização do Gil, né? O Divino Maravilhoso do Caetano Veloso, né? São músicas que já indiciam que alguma coisa está mudando e que não tem mais como referência a realidade brasileira tal como ela era tematizada desde o final dos anos 50, no começo lá dos textos do ISEB, até as atividades que a gente chama de protesto na música, no teatro, no cinema dos anos 60. Quer dizer, a realização o moderno se realizou no Brasil, artisticamente, a ponto de que o que poderia vir depois, né, na ocasião nós não sabíamos, né? Mas, tal como aconteceu, se percebe como a interrupção da marcha histórica das esquerdas do Brasil, dos movimentos de resistência. A interrupção e a necessidade de mudar o eixo das atividades. Quer dizer, o que ocorreu nas artes com relação a isso foi muito significativo. Em primeiro lugar, eu me lembro que no teatro surgiram várias peças, né, que fizeram aquilo que é o filme do Paulo César Saraceno tinha feito em 65. Como é que chama aquele filme em que ele coloca um intelectual torturado, um jornalista, filme de 65 do Paulo César Saraceno, esqueci o nome agora. O Desafio. No Desafio, em 64, você tem o artista trágico que perdeu exatamente o pé no momento em que mudou a situação política com o golpe, né? Eu lembro de uma peça do começo dos 70, de uma moça que tinha estudado na USP, agora esqueci o nome dela, e que fez uma peça que, de certa forma, recapturava o movimento da Maria Antônia, e repensava exatamente o que teria sido um fracasso, ou a queda de toda aquela movimentação utópica do final dos 60, pelo menos quando ela pensava que nós estávamos novamente à véspera de uma transformação do país, né? Bom, tudo isso não se realizando, o que se realizou em seguida, e que a gente vem falando, e que você também agora, de certa forma, relacionou com algumas obras, é aquilo que eu chamei de um abandono do período que você também chamou de formação,
e que, por obra e graça do tropicalismo e coisas paralelas ou similares que ocorreram em 68, em 67, 68, nós tivemos um desvio. E o desvio foi exatamente a descrença nos projetos finalistas, isto é, finalistas em termos de história e em termos do lugar das artes nessa história, de realização desse telos. Não é? Então, o que vai ocorrendo imediatamente é, aparentemente, uma dispersão. Na verdade, não foi uma dispersão. Como eu tenho insistido, é exatamente, agora sim, a efetivação daquilo que estava implícito, pelo menos na música tropicalista. Isto é, em termos culturais, em termos políticos, em termos artísticos, o domínio, o aparecimento e a efetivação da heterogeneidade e, portanto, o domínio do múltiplo. Né? É isso que acontece. E isso liberou os sinais e os sintomas que estavam se formulando e que encontraram-nos exatamente na queda dos programas, dos projetos e dos telos, encontrou lugar para se manifestar. Naquilo que parecia ser uma desorientação, na verdade, foi, na verdade, o aparecimento, a efetivação do múltiplo e do heterogêneo. Isso foi ocorrendo. Daí que a música cada vez mais vai efetivando, não é? vai efetivando aquela, vamos dizer assim, isto já estava no tropicalismo, mas que foi, digamos, como signo, mas o que é efetivado? É aquilo que nos inícios da nossa modernidade baudelairiana é exatamente o surgimento do precário, de uma estética do precário, que também é tematizada na poesia, por exemplo, pelo Haroldo de Campos, do precário, do contingente, do passageiro. E por quê? Porque exatamente nesse momento é uma espécie de conjugação na arte dos elementos que tinham surgido, que estavam surgindo lentamente como sintomas, como sinais nos anos 60 e que se explicitam rapidamente nos anos 70, que é a mudança exatamente na cultura e na cidade, na vida urbana. É exatamente o cosmopolitismo que produz exatamente expressões multifacetadas de cultura, de comportamentos e de artes, e no centro desse cosmopolitismo, agora a importância acentuada do mercado. Isto é, o Deus mercadoria começa agora a se explicitar de maneira clara, tal como ele foi pensado em termos políticos, né? Vinha sendo pensado já há muito tempo, mas a partir do governo militar de 64, essa direção, né? Essa direção é acentuada. Bom, o que acontece nos anos 70 é exatamente o momento em que tudo aquilo que, de uma maneira um pouco limitadora, se chama de fragmentação, em termos culturais, também toma conta do artístico. E nesta tal de fragmentação, que é, na verdade, a diferenciação, né? ela tem o seu, digamos, seu amparo nas mudanças de comportamento, né? Que também se tornam disruptivos e variados, né? E, ao mesmo tempo, eles são facilmente apreensíveis e recapturados pela dinâmica do mercado, né? Mas, de qualquer forma, num primeiro momento, a entrada desse cosmopolitismo e nessa cultura de consumo é exatamente a produção da variedade dos elementos que são precários e que, num certo momento, eles produzem uma fixação do desejo, num segundo momento, eles pedem o deslocamento contínuo. Então, esse momento dos deslocamentos, quer dizer, atinge as artes e na música é o lugar mais interessante
para mais apropriado, por causa da situação, da posição estratégica que ocupa a música popular brasileira na vida cotidiana das pessoas, no imaginário das pessoas, né? E na produção de modelos sentimentais, né? É na música que isto ocorre de maneira descentrada, variada e muito forte, e muito consistente, embora nem sempre tivesse a consistência da música anterior ao tropicalismo, enquanto o banho de audição para que a população brasileira tem há muito tempo, que o povo brasileiro tem, pelo menos desde os anos 20 e 30.